Fala, meus queridos, tudo bem? Estamos começando mais um Agro é Bio, aqui direto da nossa casa, em Ribeirão Preto, São Paulo. E hoje estou aqui com o Ricardo Asman, nosso querido amigo da Albion. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Thiago? Como é que tá? Tô Tudo bem certo? também. Um prazer estar aqui. Obrigado pela sua presença. A agenda do rapaz aqui é complicado, viu, gente? É Imagina. corrido, então obrigado mesmo pelo tempo. Ricardo, pessoal, vocês devem lembrar do Ricardo. Ricardo é super autoridade técnica em questão de bioindústria. Nós já fizemos um vídeo, um tour dentro de uma biofábrica, né? Que a biofábrica, inclusive, é da Albion. Exato. O Ricardo é empresário do agro, empresário no ramo de biotecnologia voltado ao agro, fundador e CEO da Albion. É isso, Ricardo? É isso mesmo. Ricardo, conta pra gente aí. Vamos começar aqui um papo. A gente estava conversando aqui, pessoal, sobre mercado, sobre tecnologias. Você falou um negócio muito interessante sobre o café, levedura no café. Mas vamos começar aqui, pessoal. Conta pra gente sobre o papel do empreendedorismo aí. Qual é a sua opinião sobre o papel do empreendedorismo, da biotecnologia hoje no Brasil? Legal, uma boa questão, né? Trazendo um pouco para o meu lado, né, como empreendedor, vem muito nessa questão de realmente a gente trazer ferramentas, poder tá facilitando um pouco essa questão toda da tecnologia, né? Tecnologia de biológicos, a biotecnologia. Então, o que acontece? Trazendo um pouco assim do que eu passei, né? Por exemplo, eu sou formado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, formei pela Federal do Paraná. Legal. E Você é do Paraná? eu sou catarinense. Catarinense. Eu sou do extremo Catarina. oeste, eu sou do extremo oeste de Santa Catarina, Manda um abraço pros gaúchos. São José dos... Não é gaúcho, né? Não, eu sei. Catarinense, né? O gaúcho, ele fala, né? Você é Catarina? E já começa a falar um monte de coisa, né? Exato. Então, eu sou do extremo oeste de Santa Catarina e desde muito cedo já saí de casa, né, para estudar, enfim. E aí, quando eu me deparei com essa questão de biotecnologia, né, eu falei, cara, isso aqui é o futuro. Eu vou enveredar por esse caminho, né? Tava muito voltado na época a querer fazer medicina e tudo mais. Falei, não, vou fazer essa engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Era até difícil explicar para o pai e para a mãe o que ia ser, né? É difícil. E provavelmente era um curso que era novo na época, né? Novo, super novo. Ele surgiu no ano 2000, na Federal do Paraná. Não tinha nenhuma outra universidade que tinha esse curso. E tanto que as médias de quem entrava era a média de quem entrava em medicina. Né? Hoje em dia são várias faculdades que existem já no Brasil de engenharia de bioprocesso. O nome ficou um pouco mais curto, que ficou engenharia de bioprocesso. É a mesma engenharia que tem na Europa, de engenharia bioquímica, em outros locais do mundo, né? Mas aqui no Brasil ela ficou como engenharia de bioprocesso. Tem uma universidade, que é a USP de Lorena, que o nome do curso é Engenharia Bioquímica. Então, quando surgiu esse curso, eu fui numa palestra, eu estava no cursinho ainda, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Né? Mas eu não sabia que eu ia ser empreendedor. Nesse momento, né, eu estava buscando uma formação. Depois eu vim para a região aqui de Ribeirão Preto, trabalhei durante 10 anos na Urufino. E enquanto eu estava na Urufino, eu precisava de bioreatores para tocar a pesquisa em biotecnologia, que a gente tinha começado dentro dessa indústria veterinária, né, farmacêutica veterinária. E na época o meu diretor, o Dolivar Curaúci Neto, eu fui apresentar para eles alguns orçamentos para a gente comprar bioreatores, era tudo importado. Né? O Brasil não tinha essa capacidade produtiva de bioreatores, isso hoje, né? Em 2005 para 2006. Então você veja como essa questão de trazer possibilidades de formação para o país é super interessante. Né? Sim. Então, nessa época o mercado de biológico, por exemplo, no agro era mínimo. Pífio era basicamente não era inoculante. Mercado, inoculante, né? A gente está falando basicamente inoculante, surgiu mais ou menos na década de 80 e veio muito nisso. Quando eu estava na universidade, por exemplo, teve muitos assim, na verdade não muitos, porque eu sou da segunda turma de engenharia de bioprocesso do Brasil. Nossa! A primeira turma que tinha entrado no ano 2000, entrei em 2001, tinha algumas pessoas dessa turma que faziam estágio na região ali de Curitiba com empresas de produção de inoculantes. Antigamente uma empresa chamava Turfal, depois ela foi até adquirida se eu não me engano, por outra empresa, Novozymes, se eu não me engano. E esse pessoal fazia estágio nesse tipo de empresa, de produção de inoculante, que era Bradisóbio, basicamente, enfim. Não lembro nem se tinha muito a questão do azospirilo, era mais Bradisóbio. E aí, então, toda essa questão, né, da formação, da questão dos bioreatores, ele olhou para mim e falou assim, mas espera aí, você é engenheiro de bioprocessos, constrói um bioreator. Eu tive disciplina de bioreator, eu não sabia construir bioreator, mas eu aceitei o desafio. Legal. Né? E ali, naquele momento, isso foi 2006,
basicamente, eu acho que a sementinha do empreendedorismo começou, né? Porque eu tive que O famoso se vira. se virar, né? Me virar nesse sentido e buscar ferramentas para que eu pudesse construir esse equipamento dentro da empresa. Então, usei algumas estruturas da própria empresa, ali, enfim, né? Outros profissionais, foi uma questão muito multidisciplinar e saiu. Saiu o primeiro equipamento, o Frankenstein, e depois eu fui melhorando isso. 2012, quando nasceu minha filha, Alicia, né? Eu falei assim, acho, cara, que dá para empreender. O Brasil ainda tem possibilidade, esse mercado ainda não está, né, bem desenvolvido, o mercado está aberto, eu vou empreender. E aí surgiu o Albion. Então, 2012 não tinha nem ações dos drones, cara, no campo ainda. Não. Eu lembro Isso tudo é muito novo, né? Eu lembro que em 2014 ou 13 a gente fez um experimento com drone na faculdade. Foi, acho que um dos primeiros voos com drone com macrobiológico aqui em São Paulo. Até no grupo de pesquisa do Alexandre Sene. Alexandre Sene veio no nosso podcast aqui também, grande consultor, grande amigo. Um abraço, Alexandre. Então, para você ver como é novo. 2012, você estava ali pioneiro. E aí eu fiquei ainda 3 anos tocando as duas coisas. Tocando, né, a estrutura inicial da Albion e com o meu cargo de pesquisa em biotecnologia dentro da farmacêutica veterinária. Legal. E em 2015 eu saí para me dedicar mais a essa questão da Albion, né? Então, assim, você vê a importância da questão do empreendedorismo nesse sentido de trazer ferramentas, de trazer tecnologias realmente para o país. De executar também, né, cara? Se não executasse o bioreator, né, tivesse arregado o desafio, não teria o Albion hoje, que, cara, a gente filmou aquele dia, mas a experiência que eu tive lá, uma empresa super bacana, muita gente trabalhando, equipe de engenharia gigante, eu vi lá aquele dia, pessoal super competente, então... se não tivesse aceitado o desafio, Ricardo, não teria isso tudo hoje, talvez. Exatamente. E aí, quando você traz para a questão do papel do empreendedor, né, e especialmente nessa questão de biotecnologia, a gente trazendo também para biológicos, né, na agricultura, de uma forma geral, principalmente na questão de bioinsumos e biológicos para a agricultura, eu vejo 2 situações hoje. Realmente, aquele empreendedor que ele vai entrar no mercado buscando ser um player comercial, então ele montando a empresa dele, montando uma indústria, ele fornecendo esses produtos biológicos para o mercado, né, esses bioinsumos. Ou então ele trazendo um pouco do que a nova lei do bioinsumo hoje ela vai trazer um pouco mais de luz, né, que é essa questão que está na lei de bioinsumos como uma possibilidade, não sei como é que isso vai se manter, mas que é a possibilidade, às vezes, de associações de produtores. Então, você pode ali estar montando uma estrutura nesse sentido e elencando ali alguns produtores para trazer para dentro dessa associação. Então, inclusive, essa prática aí a gente comecei a ver no mercado, cara, em algumas regiões, aqui em São Paulo, inclusive. Tive conhecimento de um caso de grandes áreas e eu achei super interessante, né? Acho que tem alguns cuidados a se tomar em relação, principalmente à indústria, né? De ter um profissionalismo na indústria. E bom você puxar esse assunto em relação à nova lei, né? Acho que é legal a gente falar um pouco mais sobre a associação, mas falando da nova lei, por exemplo, o que você achou dessa lei recente, né? De dezembro de 2024? Ela veio para começar a organizar um pouco o mercado, estava meio solto, né? Até a gente eu falo pro pessoal que não é do agro, né? E até a gente do agro que não trabalha tão diretamente com os bioinsumos, igual a gente está todo dia nessa rotina, que existem muito agrotóxicos, né? São agrotóxicos, mas o agrotóxico às vezes é um agente biológico, o produto, né? É a base de um agente biológico, não é uma molécula química, né? Então é interessante. Então quando eu vi ali algumas vezes na televisão, foram liberados X agrotóxicos, X não sei o quê. Aí, cara, será que dentro dessa lista não tem alguma base de agente biológico que o pessoal tá metendo pau e não sabe nem o que é, né? Então, exemplos, né? Que a sociedade acho que também precisa escutar isso, precisa ver isso também. E o que você achou da nova lei? Então, a nova lei, ela como você falou, ela vai dar uma organizada um pouco na bagunça, né? Ela veio de uma forma que, na minha visão, ela está beneficiando bastante a produção on-farm, né? Que era uma coisa que estava muito no limbo ali, né? O produtor, ele às vezes ele tinha uma biofábrica dentro da propriedade, mas ele não queria falar em muitos sentidos, porque às vezes ele ficava com receio daquilo ter algum problema ou não.
Então, ela veio para trazer um pouco mais de luz nesse sentido on-farm. Então, hoje o produtor ele pode ter, sim, sua biofábrica. Né? Ele pode transportar o produto da propriedade dele para uma outra propriedade dele, que seja do mesmo grupo, ele pode estar fazendo isso. O que ele não pode é estar comercializando. Então, ele não pode produzir o produto e comercializar para um vizinho. Né? Isso, a lei está deixando isso claro. Então, ela vai trazer mais luz a essa questão. Da mesma forma, ela, né, traz algumas novas possibilidades para quem é player comercial, né, principalmente na questão de deixar um pouco mais facilitado a questão dos registros. Né? Mas, assim, como uma primeira lei nesse sentido, né, que está trazendo está clareando todas essas questões, tem muita coisa ali ainda que precisa sair. Né? A gente está... Lá, quando ela saiu em dezembro, a gente estava com 365 dias que o Ministério teria para estar trazendo algumas normatizações a respeito da lei. Eu não sei como é que vai ser esse time, né? Se o Ministério realmente está avançado nessas questões ou se vai demandar um pouco mais de tempo para que essas normatizações que a lei traz, elas saiam de fato. Então, assim, nós temos que esperar o que vai realmente acontecer, isso em todos os sentidos, desde a produção ao farm, como a questão dos registros um pouco mais facilitados, que seriam questões de registros administrativos, né? Então, isso tudo precisa ficar um pouco mais claro. E também com relação às associações, como eu comentei anteriormente. Né? Cara, isso aí... Eu acho que assim, ó, eu sou um cara do mercado, né? Trabalho com produtos industriais, não trabalho com farm hoje. Nunca trabalhei, mas eu tenho ciência que um farm, cara, ele ajuda em muitas regiões. Principalmente a gente está aqui em São Paulo, né, cara? Sim. Aqui a logística é perto, estrutura muito boa, grandes indústrias próximas, né? Mas aquelas fazendas que ficam longe dos grandes centros, né, que são grandes fazendas geralmente, são pessoas estruturadas também, mas para ele conseguir chegar a um produto lá, tem umas dificuldades, Sim. né? Tanto financeiras, porque geralmente o custo é maior, né? Quanto de armazenamento, tudo mais, lidar e tal. Então, o farm ele tem um sentido também extra, né? E técnico também, que isso aí tem vários pontos que pode se discutir, mas tem um farm que tem uns produtos técnicos, assim, tecnicamente tem uns pontos que são interessantes, Sim. né? E a associação, desde, né, uma preocupação, desde a gente colocando uma parte industrial profissional, eu achei que foi uma coisa que, cara, eu não sei como vai ficar isso na nova lei a próxima vez, porque é uma coisa muito boa, eu acho, pro produtor. Sim. O que você acha, falando da associação em relação à nova lei? Eu acho que assim, permite que os produtores associados, eles consigam ter uma indústria como tem o player comercial. Né? Ele vai ter que se profissionalizar mais nesse sentido. Ele vai montar uma fábrica similar ao que é hoje uma fábrica a nível comercial. Né? Não é o on-farm mais, por mais que está numa situação ali em que esse produto vai sair, né, diretamente para a propriedade, para uso dos associados, mas vai permitir que esses associados em conjunto tenham uma situação em que eles possam montar uma indústria de fato tecnológica, né, uma indústria que tenha equipamentos adequados, que entreguem produtos de qualidade e principalmente pessoal técnico bem formado. Né? Vira uma espécie de cooperativa biológica, né? É como se fosse uma cooperativa, né? E aí a lei vai ter que normatizar algumas coisas que ainda não estão claras de como isso vai funcionar, né? E cria-se, por exemplo, você acha que cria-se, por exemplo, onde tinha muita discussão, né? Vamos pôr há 2, 3 anos atrás, principalmente, on-farm e produtos comerciais. Você acha que cria um terceiro eixo ali, vamos falar, ou nada a ver, na sua opinião? Depende de como essa associação vai estar profissionalizada, como é que ela vai estar estruturada, né? Hoje, na minha visão, são dois caminhos. Se você monta uma indústria similar ao que o player comercial tem, trazendo profissionais bem capacitados, formados, que é o outro ponto, a questão de formação de profissionais. O Brasil tem uma certa demanda por isso. Tem. Né? Hoje, quem é profissional, principalmente no ramo industriário, da parte de fabricação, produção de bioinsumos ou de produtos biológicos, são profissionais que estão gabaritados no mercado. Eles estão valendo um preço bom, ouro. sabe? Então, hoje quem trabalha com biológicos, então, assim, eu estava numa posição de contratar muita gente durante um curto período de tempo. Cara, é uma loucura. Gente pro comercial. E pares meus de pesquisa,
logística, tudo que é contratar focado em bioinsumos também é uma loucura, porque tinha gente, Ricardo, vou te falar da parte comercial, que eu conversava, queria trabalhar, por exemplo, comigo na época. Mas o cara recebia ali ele estava recebendo bombardeado tanto de proposta, 2, 3, 4 propostas boas, que eu senti que o cara ficava até meio perdido. Então, o mercado muito aquecido. Imagina na parte industrial. Como você falou, o mercado foi a segunda turma, né, dessa área. Então, hoje, tudo que se trata em relação ao biológico está muito aquecido. Aí existem os profissionais, de fato, né, existem pessoas que estão entrando nesse hype aí de outros mercados, né, e aproveitando oportunidades também. Então, é um mercado hoje que a contratação é uma dor, fora o que a gente já tem de mão de obra, né, hoje que é global em todos os mercados, mas eu acho que tem que ser uma seletiva muito interessante, cara. Sim. Porque está muito aquecido. Sem dúvida. A gente mesmo, alguns dos nossos colaboradores são o tempo todo sondados por headhunter, por outras empresas, porque a gente tem... o pessoal enxerga a Albion como uma empresa que capacita bem seus profissionais, né? E a gente tem programas de formação também, né? A gente tem o Albion Academy, que é o Albion Academy, por exemplo, Premium, é uma formação que a gente leva pessoas para dentro da empresa durante uma semana e capacita eles para estar atuando nesse ramo de produção de biológicos de uma maneira geral, mais voltado um pouco até para bioinsumos. E tem o EAD também, que a gente tem esse tipo de formação online, né? Então, a pessoa que tem interesse em determinado curso entra lá no Academy EAD e ela vai estar adquirindo o curso para fazer dentro de casa, né? Logicamente, cursos mais introdutórios, cursos mais, né, de formação básica, mas tem o que é mais avançada, que é esse presencial. Então, assim, a questão de formação de profissionais é um ponto para essa estrutura toda que a gente está falando, né? De associações, de empresas de uma maneira geral, tanto para player comercial quanto para uma questão dessa on-farm ou esse outro o viés que a lei está trazendo de capacitar cada vez mais o produtor, de ele ter realmente profissional técnico formado, que vai tocar a produção dele, que vai ter qualidade. Isso é muito importante. Né? Quando a gente olha para o principal ponto, né, cara? Exato. Quando a gente olha, por exemplo, uma questão de produto comercial, a dosagem é baixa, por quê? Porque o produto tem uma contagem elevada, o produto tem uma concentração elevada do ativo de interesse, do micro-organismo de interesse. Quando você está numa situação on-farm, você tem, às vezes, um descontrole um pouco da produção, por mais que tenham produtos que tenham efeito, e a gente sabe que tem efeito, né? Muitos produtores realmente comentam dessa questão de que eles usam o on-farm e que para eles funciona. Agora, é muito empírico, porque se você não tem... Em bioprocessos, na engenharia, de uma maneira geral, se eu não tenho controle daquilo que eu faço lote após lote, eu não tenho repetibilidade. Você não tem um padrão. Eu vejo assim de forma, eu vou ser ousado e falar isso na sua frente, porque você é um especialista, mas se você discordar, fica à vontade de falar também. Mas assim, na questão do on-farm, cara, e o industrial, você vê que tem esses benefícios que você falou, do industrial. O on-farm tem uma carga metabólica interessante. E aí isso gera um resultado. De fato, assim, eu falo, de todos que eu vi, realmente gera um resultado. Sim. De empresas, de on-farms que são feitos certinho. Mas, de fato, também você não tem um padrão. Então, eu conheço on-farms, por exemplo, que você tem uma contagem ali. Eu já tive a curiosidade de abertura de poder coletar esses dados, de ter uma contagem ali logo que saiu da produção, e aí vai para o campo, naquela trajetória de manhã até final da tarde. A contagem está muito pequena. E é por isso que hoje várias doses de on-farms, né, são 20 litros por hectare, 15 litros por hectare, justamente por isso, porque eles já sabem disso realmente, e aí não tem um padrão. Mas a carga metabólica acaba sendo muito interessante, que é o que gera um grande resultado. Pois é, mas aí volta na questão do padrão, né? Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. A questão é que, assim, em termos de bioprocesso, né, de produção de micro-organismos, de bioprocesso, qualquer variação de pH ou de temperatura, eu posso alterar uma rota metabólica diferente na produção no cultivo daquele micro-organismo. Então, isso já é uma situação quando eu estou produzindo um micro-organismo isolado. Eu mudo um pouco a temperatura ou mudo um pouco a questão de pH, eu estou, em determinados aspectos, alterando aquele metabolismo do que o micro-organismo vai fazer ou não. Sim. Num conjunto de on-farm, onde eu não tenho condição, às vezes, de fazer aquele micro-organismo de forma isolada, eu tenho um pool de outros contaminantes, micro-organismos que estão junto ali, esses micro-organismos contaminantes, eles também desencadeiam rotas metabólicas no micro-organismo de interesse ou no todo, naquele pool,
em que vai estar sendo produzido determinados metabólitos que, de repente, numa outra fermentação, num outro lote de cultivo, eu não tenho aquela mesma composição de micro-organismos que estava no lote anterior. Então, você é muito empírico. Não tem como você, de um lote para o outro, você garantir a efetividade, a eficácia daquele produto. Esse é uma opção muito grande. Então, esse é um ponto crítico. E isso a engenharia de bioprocessos, isso a biotecnologia, ela tenta trazer um pouco mais para a luz do conhecimento e falar assim, olha, funciona assim. Eu lembro de uma disciplina que a gente tinha na faculdade, que era engenharia bioquímica de micro-organismos. Cara, você tinha que desenhar todas as rotas metabólicas de um micro-organismo específico lá, eu não vou lembrar agora exatamente qual, mas eu e o professor era um australiano, e ele pedia para a gente gerar esse pathway, né, que são as rotas metabólicas, num papel que tinha mais ou menos 1 metro por 1,20, mais ou menos. Na unha. Na unha. E aí, fazer as cores das rotas metabólicas, tudo na canetinha e tudo mais. Sei que, assim, levava quase o ano inteiro para fazer esse patch. No final, o trabalho tinha que entregar as rotas metabólicas todas. É um negócio louco. Então, os micro-organismos, a gente estava falando, acho que, assim, essa formação de biotecnologia, o mercado da biotecnologia como um todo, empreendedorismo em biotecnologia, ele veio para ficar. Hoje, uma das grandes áreas de futuro é a biotecnologia. Sim, sim. Né? Então, a gente estava falando nos anos 80, basicamente micro-organismos inoculantes e tudo mais. Advento dos anos 2000, com engenharia genética, clonagem, aquela história toda. Né? Eu lembro que, quando eu decidi fazer engenharia de bioprocessos, tinha acabado de surgir o evento da Dolly, a ovelhinha lá que foi clonada. Então, quando você olhava a notícia e tudo mais, engenharia genética era o futuro e tudo mais. Hoje isso existe ainda? Existe muito, né? Mas o que está pavimentado ali é realmente a grande área que é a biotecnologia. E aí envolve tudo, vai envolver tudo. Tem uma coisa que, por exemplo, não está muito bem elucidada até o momento, e que é uma coisa essencial, acho que vai começar a surgir daqui para frente, questão da nossa saúde, como né, saúde humana, né, questão imunológica e tudo mais. A gente sabe que determinados alimentos, principalmente alimentos industrializados, geram muitos danos à nossa saúde, né, a questão e tudo mais. E então, o que a gente tem aqui no intestino, né, a questão de todo o sistema digestório, que muita gente fala que é o segundo cérebro, né? Não se tem ainda muitos estudos, tem, lógico, coisa acontecendo, mas não se tem muito estudo sobre essa questão de biota. Nossa, a gente está falando muito de biota de solo hoje, né? Em que, termos de inclusive, agricultura. tem, até o Augusto Silva, amigo meu, fez uma palestra recentemente, ele mostra, né, um slide, né, um cronograma que ele fala o que os trabalhadores em determinada fazenda tem lá o que eles identificaram na biota daquela fazenda, do solo, eles identificam na biota dos trabalhadores, do sistema digestivo. E, inclusive, isso pode interferir até nas nossas vontades, né? De comer tal coisa, de comer X alimento ou Y alimento, né? Exato. Então, é um... E assim, hoje, como você falou, um farm, né? Um farm industrial e tudo mais. Eu acho que é por isso que quando você explica, né, a questão da rota metabólica, fica um pouco distante de que a gente vê no mercado, de que somente um meio de cultura, por exemplo, que é o que eu já escutei, vá fazer todo esse tipo de trabalho, de alteração de rota metabólica e tudo mais. Então, o meio tem influência, tem né? influência, Porque mas se eu mudo, uma influência, se eu né? mudo o açúcar, por exemplo, sai de uma sacarose para um outro grupo de pentoses, por exemplo, eu estou mudando rota metabólica. Mas isso é uma influência, tem as outras. Isso é uma influência. Então, aí fica um pouco distante. E aí que eu acho que a associação, e a associação é interessante, pode ser interessante, mas e aí o que eu estou vendo hoje no mercado acontecer é esse movimento de muitas empresas de on-farm, né? Então, por isso que eu até falei daquela... Como que a gente vai fazer? Depende de quem ou de como fazer. Cara, é uma grande saída para a gente ter agentes de interesse com padrões de excelência mercadológica. Sim, né? Sem dúvida. E abre uma facilidade, né? Essa associação de produtores abre a facilidade, conforme está na lei, lógico que a gente tem que esperar como é que vai ser a normatização. A normativa, né? Mas de esses produtores não terem a exigência de estabelecimento produtor, de registro de produto. Então, aí cai custo, né? abre uma possibilidade de, se bem montada essas estruturas, de ter uma estrutura legal de P&D, desenvolver novos micro-organismos, estudar como isso vai funcionar e tudo mais. Então, assim,
tem um potencial horizonte, gigante. tem um potencial gigante. E além do divisor de conhecimento, porque, por exemplo, a partir do momento... e isso ocorre, tá? Isso aí já ocorre antes da nova lei. Eu conheço um produtor que montou uma associação há alguns anos atrás. Hoje é uma associação já angariada na nova lei e tudo mais. Tem mais de 100 produtores, grandes produtores. E o que eles têm de tecnologia e de conhecimento lá é imenso. Eu conheci ele numa palestra. Então, e aí entra o horizonte de conhecimento, porque a partir do momento que você tem uma espécie de cooperativa como essa, por exemplo, o produtor ele acaba tendo mais conhecimento da produção. E ele tendo conhecimento na área produtiva, por exemplo, ele começa a entender rota metabólica, começa a falar de rota metabólica, começa a falar de agente específico para isso, específico para aquilo, conhece, tem uma gama de conhecimento que ele vai começar a entender algumas funções no campo. Sim. E aí a gente já tem um novo nível de mercado, né? Eu só não sei, aí você conhece mais o produtor até, né? Tá mais envolvido no dia a dia. Eu não sei se ele tem esse interesse de ter esse tipo de qualificação, de conhecimento. Sim. Né? Meu negócio é produzir cereal, meu negócio é fazer cultivo vegetal. Mas é comum até, é comum o pessoal ter esse interesse. E eu falo assim, e talvez não é o produtor que vai lá ver, né? Quando eu falo produtor, mas talvez o cara vai ter esse padrão no time dele. Sim. No gerente agrícola, no coordenador. E aí esse conhecimento vai estar dentro da propriedade. Sim, sim. E aí é um novo nível de mercado. E aí, ô Ricardo, pensando no futuro, por exemplo, aí, da biotecnologia, né? Das grandes inovações em bioinsumos, o que você, aí puxando mais pro seu lado aí, o que você acredita aí que tá vindo, que vai transformar, né, o bioinsumos, o bioinsumo. Eu acho que é muito do que você já comentou, a questão dos metabólitos. Né? Hoje a gente está nessa fronteira que a gente chama de biológicos de primeira geração, que é basicamente usar o micro-organismo, a célula viva e tudo mais. Então a gente começa a ir para uma situação de metabólitos secundários, de começar a entender um pouco mais esses mecanismos do micro-organismo para, de repente, produzir essa biomolécula de uma forma até recombinante ou fazer uma modificação de determinado micro-organismo para produzir um pouco mais aquela molécula de interesse. Então, assim, e essas fronteiras elas vão acontecer. A gente está falando aí de biológicos de quarta, quinta geração já. Né? Então, acho que nessa situação de bioinsumo vai muito nesse sentido. Mas tem muita coisa que a gente desconhece. Hoje, a questão, por exemplo, o que está numa biota de solo, né? A vastidão de micro-organismos que a gente ainda não conhece. Né? Tem todo aquele... Muita gente já viu aquela imagem que tem um iceberg, que a gente está com a pontinha do iceberg aqui, quando tem um mundo aí, né? Embaixo. Todo a ser descoberto. Então... eu acho que vai surgir muita coisa nova ainda dentro da primeira e segunda geração de micro-organismos que têm determinados potenciais muito interessantes. A gente tem uma parceria, por exemplo, com o professor Adailson Feitosa, né, que ele faz muita prospecção ele é sensacional. Na Caatinga. Né? Eu estive com ele na terça-feira, lá lá perto da Exalc, lá em Piracicaba. Cara, sensacional. Cara. Ele é muito bom. Então, assim, ele tem trazido muito, elucidado muito essa questão de novos micro-organismos sendo isolados. E aí a gente está falando de micro-organismos que possam ser cultivados também. Né? Porque tem toda uma questão de muitos micro-organismos que você não consegue cultivar. Que aí você já entra muito na questão de metagenômica. Tem micro-organismos que produzem numa associação de micro-organismos, né? E quando eles estão ali em conjuntos, a gente vai trazer para um nível mais macro para facilitar o entendimento. Uma situação de coral, por exemplo, marinho. Né? O coral marinho ele é uma associação de vários tipos de vida ali. Que é como se fosse o biofilme que os agentes Exato, né? E tem micro-organismos ali que só crescem ali naquela associação de micro-organismos, daquele conjunto ali. A hora que você isola ele, você não consegue cultivar. Mas ele tem um DNA ali, ele tem uma situação que ele produz determinadas moléculas de interesse, que aí é uma outra questão que é de futuro também, que é eu pegar aquela sequência, colocar num outro micro-organismo modificado. O meio de cultura ser a comunidade bacteriana, eu consigo cultivar e produzir aquela molécula que ele produz associado, né? E que não produz sozinho. Então, cara, o horizonte é enorme. Até também, eu acho que aí, falando de uma coisa que até um pouco mais simples do que tem hoje já, por exemplo, a questão do manejo mesmo, do manejo. Hoje,
Infelizmente, a gente vê lugares que eles estão testando, por exemplo, falar de macrobiológico e microbiológico. Ah, estou testando o tricograma Galloy. Cara, uma tecnologia... Existem as regiões que já são um ambiente mais favorável ao tricograma, outras não, e aí isso não se fala. Mas, estou testando para ver se dá certo, é meio distante hoje na realidade, porque já é muito usado. Alguns lugares, estou testando fungo que já tem, por exemplo, estou testando Isara. Cara, Isara a gente sabe que pega já. Então, a gente usa ou não usa, eu acho que testar algumas coisas. Mas até a questão do manejo, de se usar o que tem hoje em conjunto, usando sinergia. Eu vou dar um exemplo muito simples, já antigo já, mas é para ilustrar isso que eu estou falando. Por exemplo, o conceito do Bovéria e Metarrhizium, que, cara, o Metarrhizium não vai pegar uma praga que o Bovéria vai pegar, mas ele vai impactar negativamente o inseto, por exemplo, algum inseto, e aí o Bovéria pega mais fácil, aí aumenta a amplitude. Então, esse conceito de manejar os biológicos, né? Eu até brinquei esse dia com o pesquisador, a gente fazer um MIP dos biológicos só, né? Isso acho que é um conceito que a gente tem que usar mais. Macrobiológico, microbiológico, aumentar o residual do controle, e aí talvez em determinada época você fica menos dependente da ferramenta química, que é interessantíssimo economicamente, porque você baixa resíduo em algumas culturas, por exemplo, café, laranjas, limão. Exato. E você baixa resíduo, você ganha força para exportar, entra mais dinheiro para o produtor, entra mais dinheiro para o país. Então, assim, de onde sai, né? Onde a gente até vai, onde pode ir. Então, a questão do manejo que já tem, acho que é interessante para entrar nesse quesito. E, cara... Não, e até, até comentando a questão, a gente estava falando do café antes de começar o podcast. Sim. Né? A questão do café, hoje em dia, você coloca o café para secar no terreiro, para você evitar que você perca aquele café, às vezes, porque ele não está secando numa velocidade adequada, você vai jogar um produto químico sobre ele, você vai jogar um antifúngico sobre ele. A gente, no final das contas, às vezes vai estar consumindo isso. Sim. Hoje existem práticas de usar o micro-organismo, associações, né, conjuntos de micro-organismos para fazer esse papel também. Então, traz mais sustentabilidade a essa questão de uma coisa básica, por exemplo, que a gente está falando, que é o café. Né? E traz saúde também, né? E traz saúde. A gente está comendo. Principalmente, tem um projeto, cara, uma empresa excelente, de um amigo meu, Agropuri, que uma das principais preocupações, obviamente a empresa ela tem que dar lucro e tal, mas tem uma preocupação muito grande, é uma empresa de macrobiológico, e a preocupação muito grande é fazer dar certo em HF. Por que fazer dar certo em HF? HF tem um manejo de defensivo químico intenso, né, semanal. E aí, às vezes, você colocar algum micro ou macrobiológico acaba sendo mais dificultado. Mas tem essa preocupação de fazer dar certo, então tem investimento de tempo, de dinheiro para fazer dar certo no HF, para baixar resíduo. Quero baixar resíduo no tomate, baixar resíduo no alface, porque nós estamos nos alimentando disso. Então, eu acho que a questão do mercado é também ter esse conceito, né? No final das contas, somos nós, somos nossos filhos. Quem tem netos são os netos que estão se alimentando disso. Então, tem essa preocupação também extra. E você sabe que boa parte do nosso corpo é formado por biota microbiana. Né? A gente tem uma porcentagem grande de células humanas, mas boa parte, eu não vou me lembrar agora qual exatamente a proporção, mas eu diria que até a maior proporção do nosso corpo, tirando a questão de água, né? E tudo mais, é microbiana. Então né, a gente precisa estar realmente tendo contato com esses tipos de organismos, seja no que a gente come, seja no que a gente bebe, a gente tem que ter esse cuidado. Porque moda até a nossa alimentação também. E me fala uma coisa, falando da Albion mais diretamente hoje, a Albion, o que você me fala que a Albion está fazendo bem diretamente para aumentar a produtividade do produtor e auxiliar nesse quesito? Sim, legal. A gente sempre teve muito voltado à questão de tecnologia de bioreatores, né, para realmente permitir que as empresas ou, enfim, produtores que tenham interesse em fazer os bioinsumos, os biológicos, eles tenham condições de fazer isso dentro de uma qualidade máxima e com uma concentração adequada realmente daqueles produtos. Então, a gente tem sempre melhorado os nossos envolvimentos de equipamentos, tecnologias nesse sentido. E, recentemente, a gente até lançou um sistema que é um sistema descartável, né? A gente chama de descartável, mas do termo em inglês ele é single use, né? É um bioreator de 20 litros, que ele pode ser utilizado na produção de inóculo, que ele pode ser utilizado também para uso final, né? Produz o micro-organismo dentro desse bioreator descartável, com total segurança, com total qualidade, e você pode usar ele diretamente
para inocular outro fermentador, outro bioreator, ou diretamente no cultivo. É o Biofabric. Que é o Biofabric. Até, pessoal, se vocês forem lá no canal do AgroBio, tem lá um dia de biofábrica. Nós fizemos com o Ricardo Albion, que é o expert em biofábrica. E nós mostramos lá no dia de biofábrica o Biofabric. Então, quem quiser ver, só voltar no vídeo lá. O vídeo está sensacional, então agradecendo por aquele dia, ficou muito legal. Eu recebi muitos feedbacks, cara. Ficou legal. Muita gente que fala, não sabia que na biofábrica era desse jeito, então tem essas preocupações. Então foi bem bacana. Então volta lá no canal do YouTube, um dia de biofábrica com o Albion, que vai estar lá. E ficou uma linguagem bem, né, bem até gente que não é do agro. Tem gente que não trabalha com agro, veio falar, nossa, Thiago, não sabia que tinha essa ferramenta e tudo mais. Eu aproveitei para falar aquilo lá que eu sempre falo, né? Então milita para o pessoal usar mais bioinsumo. Para de militar contra o agro, milita para usar mais bioinsumo, que nós e você agradecem também. E aí, além da questão do Biofabric, né, a questão do Biofabric é legal porque o que acontece? Dentro do mercado de bioreatores, esse mercado de bioreatores single use, que são os bioreatores descartáveis, né, ele vai crescer muito até 2030. Então, tem um... É um on-farm ou não? Ele é um farm, né? Ele é um farm porque, assim, se você pegar o Biofabric e colocar dentro da propriedade, ele é um farm, né? Mas dentro da indústria, ele é uma incubadora que vai fazer a produção do inóculo. Né? Então, ele tem essa dubiedade. Ele pode ser tanto usado na indústria, como ele pode ser usado... É que tem a qualidade, né? Tem o negócio da associação. Cara, se é feito de uma forma que... pensando em qualidade... que é usado na indústria, beleza. Sim, sim. E as concentrações dos micro-organismos que são derivadas do processo no Biofabric são concentrações similares a produtos comerciais. Legal. Então, você tem realmente uma qualidade boa desses produtos. E a nova lei, ela tramita, a nova lei do bioinsumo, ela tramita um pouco sobre a questão dos inóculos, né? Porque hoje o produtor on-farm, ele não pode comprar o produto comercial e usar como não pode. o inóculo dele, o inóculo para fazer o produto on-farm dele. Então, o Biofabric traz uma solução nesse sentido. Ele coloca o Biofabric dentro lá da propriedade, por exemplo, e ele vai produzir o inóculo dele, para daí ele jogar dentro do bioreator, do fermentador que ele tem já dentro da propriedade. Então, é uma solução que a gente trouxe um pouco, né, para auxiliar nesse sentido todo da produção on-farm e também da produção industrial. A gente sempre está muito voltado a esses dois ramos. O industrial, a gente é muito atuante e, logicamente, a gente atende também o produtor, porque também é um cliente da empresa, né? A gente também está muito voltado a atender também os produtores. Então, a gente não é dedicado exclusivamente à questão da indústria, por mais que muitas das indústrias hoje, que são players comerciais do mercado de biológicos, têm equipamentos da Albion para fazer as suas produções. Né? Aqui, então, inclusive, deixar até mais claro, a gente falou de on-farm, falou de indústria, né, de forma imparcial, até mostrando, né, que vocês atuam nesse mercado, de certa forma, on-farm também, né, com o Biofabric. Assim como a gente atua no mercado veterinário, com biológicos para a indústria farmacêutica. Fármaco, né, vocês atuam também. Fármaco também. Então, o intuito do AgroBio, pessoal, e inclusive desse episódio aqui, é a gente disseminar o que a gente vê no mercado no dia a dia, a gente vive o mercado, disseminar o conhecimento que nós podemos passar aqui, que nós temos, né? E aberto, né, Ricardo? Exato, né? Não estamos vendendo nada, estamos falando nada. Inclusive, esse ponto que você falou da nova lei é muito assertivo, eu achei. Para o produtor e para as indústrias também. Porque você pega, por exemplo, você vai pegar um produto acabado, para você multiplicar ele, tecnicamente é complicado. Ele já tem conservantes, ele já tem vários inertes, ele já tem contaminação, muitas vezes. Exato. Então, quando o cara vai multiplicar, onera, né? Exato. E para a indústria também, que investiu na patente, que seja, ou no método de fabricação, não ter o produto também, né? Então, foi um ponto super assertivo, eu achei. Exato. Você achou desse ponto? E a gente tem buscado também, Thiago, como a gente tem um braço de terceirização, B2B, a gente tem uma biofábrica montada lá dentro da Albion, até 5 mil litros. A gente tem bioreatores até 5 mil, que está no vídeo que a gente fez, do comentário que a gente fez lá, né? Então, a gente está desenvolvendo muita tecnologia nesse sentido também para ofertar isso também para o mercado, para ofertar para o cliente que tem interesse em cortar um pouco de tempo, ganhar um pouco de tempo, e volta um pouco naquela questão do empreendedorismo, né? Às vezes a pessoa tem aquele interesse, eu queria empreender nesse ramo de bioinsumos, eu queria empreender nesse ramo de biológicos, mas eu não tenho ainda tecnologia, eu
eu sou até um cara bom comercialmente, né? Eu tenho como vender, mas eu não sei da tecnologia, eu não tenho o capital, às vezes, para investir nisso. Então, a gente traz um pouco de solução nisso. Você não tem o capital? Traz aqui para fazer uma terceirização, né? Então, você está fazendo um processo B2B em que você não colocou aquele CAPEX ali naquele momento, você não teve que gastar toda aquela grana e você vai validar a tua ideia dentro desse empreendimento que você está iniciando. Vou comprar esse produto então e eu vou usar, vou fazer teste, vou validar isso. Beleza, isso deu certo? Mas a tecnologia não é minha. Onde eu consigo a tecnologia? Né? Eu vou ter que então ir numa universidade, eu vou ter que ir numa ICT, eu vou ter que buscar essa tecnologia. Não, hoje já existem empresas que te entregam essa tecnologia. O Bioma é uma dessas. Nós temos algumas tecnologias ali já prontas para entregar essa solução também para esse cara que quer empreender dentro desse mercado. E aí, quando ele tiver tudo isso na mão e tiver segurança de fazer isso, vai ser natural ele falar assim, eu quero montar a fábrica. E aí a gente tem também a condição de auxiliar ele na montagem da fábrica. E a grande vantagem de fazer isso, trazendo um pouco para o nosso lado, de fazer Calbion, é que como uma empresa que já está entregando tecnologia, que já está entregando a solução no B2B, a gente sabe fazer produto também, né? A gente vai montar a fábrica e ele não vai ter aquele tempo, às vezes, que é o tempo da rampagem, né? Onde ele tem que ajustar o processo, ele tem que ajustar os equipamentos. Já ele chega tem com o know-how, que... né, de vocês. Já né? chega com know-how. Então, no dia 1, por exemplo, ele já começa a produzir. Quando ele não tem essa situação, ele vai ter uma rampagem ali que vai demorar, às vezes, 3 meses a 6 meses. De coloca o produto para fazer o cultivo, fazer a fermentação, e às vezes dá errado, o equipamento não funciona de acordo. Então, é uma solução realmente que a gente traz para que o empreendedor, para quem queira fazer biológicos, queira trabalhar com biotecnologia, realmente tenha uma velocidade maior e consiga colocar o seu produto o quanto antes no mercado, com qualidade. Né? Legal, cara. Bom, Ricardo, eu queria agradecer aí a sua presença, conhecimento, mais uma vez. E deixa uma mensagem, pessoal, uma mensagem do Ricardo aí para a turma do AgroBio. Legal, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Né? Uma coisa que eu queria comentar um pouco sobre essa questão minha, né, tudo mais. A gente estava conversando antes de começar. Eu sou catequista, né? A gente estava falando um pouco dessa questão, Sim, né? religiosa. Então, eu acho que isso combina muito com a questão empreendedora. Demais, né? cara. A gente tem que buscar sempre essa força. O empreendedor é um cara muitas vezes solitário, né? Você começar um negócio... O líder, né, cara? O líder, ele tem um fardo forte, grande para carregar aí, né? Então, o empreendedor geralmente é um cara que tem, né, esse caminho um pouco solitário, tá tudo na cabeça dele, ele quer fazer aquilo acontecer, ele é o visionário. Às vezes a esposa ou a família nem entende muito e aí também não consegue ajudar, né? Mas é um cara muito solitário. Então, na minha vida, isso é uma questão particular, né? A fé sempre ajudou muito nesse sentido. Então, eu acho que a gente pode atrelar um pouco isso ao nosso dia a dia, à nossa vida, de realmente trazer um pouco mais essa força divina, lógico, para quem acredita, né, e tudo mais. A gente buscar sempre esse caminho também, porque faz muito bem, né? No momento que às vezes não dá certo as coisas, que você está dando cabeçada e tudo mais, vem realmente essa força, eu acho, da fé. E você recentemente até participou, né, de um movimento do Legendários, e eu acho que você pode sentir muito isso, com né, certeza. de que realmente fortalece muito a gente. Então, nessa caminhada toda, até hoje, principalmente da questão da Albion e a minha vida como um todo, eu acho que essa questão de empreendimento, ela precisa muito ter, às vezes, essa força que a gente não vê. Sobrenatural. Sobrenatural, mas que existe, que é a força divina, né, de Deus. Então, eu acho que a minha mensagem final é mais essa. A gente pode, sim, compatibilizar a questão de ser empresário, de ser bem-sucedido e de buscar fazer a nossa parte também, né, dentro da questão de fé, de levar realmente uma mensagem importante para as pessoas, que é a mensagem de Deus. De Deus. Não, excelente, concordo 100%. E querendo ou não, nós querendo ou não querendo, o mundo espiritual existe, né? Exato. E ele interfere, se a gente deixar, né? De forma
positiva, se a gente deixar, e de forma negativa, se a gente deixar também. Exato. Então, buscar sempre Deus, cara, eu acho que é essencial, porque vem, viu, turma? Se você não acredita, cara, você tá perdendo muita coisa boa que você poderia ter. E não estamos falando de dinheiro, é muito mais do que isso. Então, busque Deus aí, cara. Talvez um pouco menos sofrimento, um pouco menos ansiedade. Menos né? ansiedade. O Brasil, acho que é o segundo maior país em relação à ansiedade, né? Exato. Então, concordo 100%. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Legal. E, gente, finalizando mais um episódio do AgriBio, com esse cara incrível, tanto como pessoa como profissional. E segue aí o Ricardo nas redes sociais, siga a Albion, empresa que a gente já mostrou um pouco aqui, referência hoje no setor. E obrigado mais uma vez. O Agro é Bio. Forte abraço. Tchau, tchau.